A noite cai gelada na beira interior. O vento sibila por entre fragas e pinheiros, trazendo o cheiro da geada que já se forma no topo das ervas. Entre muros de pedra cobertos de musgo, deslumbra-se uma silhueta ágil, uma forma escura que se move rápido e em silêncio. Num ápice, trepa tronco acima de um pinheiro alto como se fosse um rameceu. Dois olhos brilhantes refletem a pouca luz e o refulgar quente forma vapor no ar frio. Há pelos desalinhados contra a luz da lua, há respiração ofegante e terra úmida nas mãos e nos pés descalços. Ao longe, uma mãe avista a figura e sente um arrepio. Aperta a mão do filho e apressa o passo e murmura: "Anda, vem aí o homem macaco." Foi homem? Foi mito? Ou terá sido os dois? O que era verdade em Albano e o que foi tecido pelo medo e pela ternura das aldeias? Na história de hoje, mergulhamos na vida e na lenda de Albano de Jesus Beirão, o famoso homem macaco da beira interior. Uma história onde o real e o lendário sobem lado a lado pelas paredes da noite. Mas antes, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Anabela de Sousa e este é o Letras de um Crime, Segredo das Lendas. Aos sábados, aqui no Letras de um Crime, abrimos a porta ao oculto, ao inexplicável, ao que vive entre o real e o imaginário. Se gosta de histórias misteriosas, lendas, mitos que gelam a espinha, convido-os a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder nenhum destes episódios especiais. Deixe também o seu like e o seu comentário, porque são eles que mantêm viva esta viagem pelo lado mais sombrio do nosso imaginário. O meu agradecimento hoje vai para o meu querido amigo Tito, que me sugeriu esta história. Então, Tito, obrigado e um beijinho muito grande. Agora, silencie o mundo à sua volta, apague as luzes e prepare-se para entrar numa história que talvez nunca devesse ter ouvido. Estamos no final do século XIX, nas terras altas de Aveloso, concelho da Meda, distrito da Guarda. Imagine-se a paisagem. Pequenas aldeias de casas de granito, encravadas entre colinas e pinhais escuros. Os invernos são cortantes de neve e gelo. Os nevoeiros fecham os caminhos e abafam os sons. Ouve-se ao longe o chocalho de algum gado e pouco mais. Aqui o silêncio pesa como uma manta de lã. É uma vida rural de rotinas antigas. Ao romper a aurora, saem os pastores com as ovelhas. Ao entardecer, tocam os sinos da igreja e as famílias recolhem-se cedo em respeito e cansaço. A religiosidade marca o ritmo dos dias, mas nem isso afasta os medos práticos. Lobos que rondam os rebanhos, a pobreza que espreita as colheitas fracas, doenças sem curas certas. Neste isolamento serrano, a imaginação do povo trabalha sem descanso, dá rosto ao que assusta e inventa histórias para o que não se entende. E quando alguém foge ao padrão da normalidade, a comunidade começa a tecer histórias em volta dessas pessoas. Às vezes é uma forma de proteger os diferentes, noutras, uma maneira de os afastar. Foi neste mundo de granito e silêncio que nasceu a lenda do homem macaco. Albano de Jesus Beirão nasceu em Aveloso numa manhã de verão, a 1 de agosto de 1884. Viveu quase um século de histórias, falecendo a 2 de agosto de 1976 na cidade da Guarda. Por detrás das datas secas esconde-se um homem de verdade. Albano veio de uma família humilde, gente do campo. Desde cedo, a família notou que ele não era como os demais meninos. Dizem que tinha o corpo invulgarmente peludo, pelos negros cobriam-lhe os braços, as costas e o rosto. A sua figura já chamava a atenção só por isso, mas havia mais. Albano era ágil, forte e extremamente inquieto. Subia às árvores com a mesma facilidade com que os outros sobem uma escada. Preferia andar descalço nos trilhos de terra e de pedra, mesmo no inverno, e raramente parava quieto num sítio.
Passava dias e noites fora de casa, embrenhado no mato da serra. Por vezes desaparecia no meio do pinhal e só voltava passado uns tempos, sujo de terra, exausto, mas com um brilho selvagem no olhar. Não era uma pessoa de muitos pertences nem de muita conversa. Vivia à sua maneira, perto da natureza e longe dos confortos. Ainda criança, começou a sofrer de estranhos episódios que ninguém sabia explicar bem. Ouvia-se dizer que Albano trepava um pinheiro como se sobe uma escada, contavam alguns vizinhos maravilhados, e falava-se em voz baixa que ele passava horas a farejar o vento, como se o vento lhe respondesse. Eram maneiras dele, esquisitices talvez, mas a aldeia tomava nota e guardava cada detalhe sussurrado. Com o tempo, essas singularidades de Albano foram ganhando contornos de mito. As crianças mal o avistavam de relance, escondiam-se com medo ou por excitação atrás das saias das mães. Bastava o rumor de passos largos ao anoitecer para os miúdos acreditarem que ele andava por perto. A alcunha nasceu naturalmente. Um homem tão ágil e peludo que trepava muros e árvores como um macaco. O homem macaco. Chamaram-lhe primeiro entre risos nervosos e depois a sério. As mães começaram a usar o nome para impor respeito. Não vás para o pinhal depois do escurecer, porque vem lá o homem macaco e leva-te. Os pequenos truques e hábitos de Albano rapidamente inflaram em feitos lendários aos ouvidos do povo. Se alguém o viu dar um salto por cima de um riacho, logo se dizia que ele atravessava ribeiros de um único salto. Se trouxe às costas um molho de lenha, a história contada na semana seguinte dizia que ele carregava troncos enormes como quem não sente peso nenhum. E assim crescia o conto. No passa-palavra das redondezas, há quem jure que o viu dormir nos ramos das árvores mais altas, aninhando-se como um pássaro gigante. Também se contava que falava com os cães, e os cães baixavam a cabeça em reverência, entendendo a sua voz rouca como se fosse linguagem de matilha. Albano tornou-se um espelho onde cada um via algo de diferente. Para uns, um inofensivo vagabundo da serra, tímido e até meigo quando de bom humor. Para outros, um susto que andava, uma criatura imprevisível, meio homem, meio bicho, de quem convinha manter a distância. Certa madrugada gelada, o céu tingido de laranja pálido no horizonte, um pastor sonolento julgou ver uma sombra a mover-se no alto de um penhasco. Em segundos, a figura deu um salto impossível e desapareceu por trás das gestas. Albano murmurou para si, benzendo-se, e apressou rebanho adiante. Noutra manhã, após uma nevada noturna, moradores encontraram pegadas de pés descalços no gelo, serpenteando entre as casas da aldeia. Nenhum de nós aguentaria caminhar assim naquele frio sem ferir os pés, mas Albano parecia imune ou insensível ao que castigava os outros. Diz-se também que ao romper do dia, quando a névoa ainda abraça os campos, já viram Albano a cruzar de lado a lado da ribeira num só salto sem molhar a roupa. Ao entardecer, uma rapariga perdida no mato chorava pelo caminho de volta. Conta-se que Albano surgiu então, silencioso, e num gesto gentil apontou a direção de casa, desaparecendo em seguida como um espírito guardião. E há quem se lembre de o ver devolver nos braços um cordeirinho trasmalhado, colocando-o de volta ao rebanho, enquanto o pastor dormia encostado a uma árvore. Em cada relato, Albano surge ora com um olhar feroz, quase animal, ora com um gesto de bondade humilde logo a seguir. Essa dualidade intrigava e fascinava. Nas redondezas, cada aldeia acrescentava um ponto ao conto. Falava-se que Albano previa o tempo pela pele dos braços, que pressentia a chuva ou o frio antes de todos, como as andorinhas que fogem antes da tormenta. Diziam que ele nascera ao romper do dia de agosto e que a lua lhe ficara nos ossos,
marcando-o com uma estranha sina de inquietação. Houve quem contasse que subiu à torre da igreja só com as mãos numa noite de desafio, trepando pelas pedras antigas sem corda nem ajuda para tocar o sino à meia-noite. Tão depressa surgia um rumor novo como se espalhava pelos montes. Alguns relatos pintaram de forma terna um protetor dos animais, um amigo inesperado das crianças, uma alma solitária, mas de bom coração. Outros, porém, são sombrios e poéticos. Falam de aparições noturnas, de uivos que atravessavam os vales, de saltos impossíveis entre penhascos à luz da lua. Em poucas décadas, Albano deixou de ser apenas um homem diferente e tornou-se um verdadeiro símbolo para o povo, quase um tótem local. Era o espelho dos medos e fascínios daquela gente. No homem macaco projetavam tanto a superstição e o temor do desconhecido como uma certa admiração pelo que escapava à normalidade. Há registros que confirmam que Albano chegou a ser estudado por médicos e autoridades. Os vestígios disso aparecem em arquivos hospitalares e relatórios científicos, ainda que envoltos em terminologia da época. Albano era de facto diferente de um ponto de vista médico, embora na altura ninguém soubesse exatamente como classificá-lo. Quando jovem adulto, os episódios estranhos que sofria, aqueles em que ficava fora de si, tornaram-se tão notórios que acabaram por interná-lo em hospitais psiquiátricos em Lisboa e no Porto. Uma ficha clínica de 1904 no antigo Hospital de Rilha-Foles, em Lisboa, descreve em detalhe assombroso o comportamento de Albano durante as crises. Abro aspas. Ataques muito repetidos e muito violentos, sempre na mesma forma. Começa por perder os sentidos por um minuto e depois são movimentos bruscos, correrias, saltos, acompanhados de gritos e urros. No quarto, viu saltar da grade da janela para o chão, caindo de 4 patas como um gato, para logo correr até à porta. Durante o ataque, ele quase não fica de pé. Anda a 4, com os dedos das mãos fletidas como garras no chão e solta gritos que chegam a apavorar. Fecho aspas. Os médicos da época, perplexos, acabaram por lhe dar um diagnóstico improvável: histeroepilético com manifestações de licantropia. Em outras palavras, acreditavam que Albano sofria de uma mistura de histeria e epilepsia, acompanhada de delírios em que ele próprio se sentia um animal. Licantropia clínica ou síndrome do lobisomem, como também é conhecida. Era uma tentativa de pôr em termos científicos o que a aldeia já descrevia em termos lendários. A verdade é que as autoridades não sabiam bem o que fazer com Albano. Ele não era um criminoso, nunca houvera notícia de homicídios ou algo do género, mas também não era um louco inofensivo que pudesse ser ignorado. Tornara-se famoso ou infame pelas suas excentricidades. Em Lisboa, contam que trepou à estátua do Marquês de Pombal no centro da cidade para espanto de quem passava, e foi na capital que lhe pegaram de vez a alcunha Homem Macaco. No Porto, diz-se que subiu sem qualquer esforço à icónica Torre dos Clérigos perante uma multidão boquiaberta. Nas feiras populares, a sua presença causava alvoroço, bastava ele surgir para muitos fugirem, uns por medo genuíno, outros por pura histeria coletiva. Incapazes de o enquadrar, as autoridades chegaram ao ponto de o deportar para Angola, numa tentativa desesperada de o afastar da vista. A saga conta, e aqui já é difícil separar fato de exagero,
que durante a viagem de navio os marinheiros assustados ou fartos dele o atiraram borda fora e que Albano, com a força e astúcia de um verdadeiro bicho, terá nadado por debaixo do casco do navio até à costa africana, escapando miraculosamente à morte. Verídico ou não, Albano passou cerca de 2 anos em África, segundo se diz, lutando com leões e aterrorizando aldeias nativas sem nunca sair ferido. Acabaria por voltar a Portugal, onde uma comissão científica de 3 médicos o tomou sob estudo, levando a centros universitários pela Europa fora, Itália, Inglaterra, Alemanha, Rússia, e por onde Albano passou deixou um rasto de perplexidade. Nenhuma explicação clara surgiu e então, como que por capricho do destino, os ataques cessaram misteriosamente depois de 1932. Há quem diga que o ponto de viragem foi ele ter levado uma facada numa rixa de taberna. Depois disso, nunca mais teve ataques daqueles, como se o choque o tivesse curado. Albano viveu o resto da sua vida de forma mais calma, em relativa obscuridade, até morrer já idoso. Teve, ao que se sabe, os seus momentos de vida comuns, chegou a casar e a ter 2 filhas. Uma delas faleceu jovem, internada num asilo em Lisboa, e a outra foi embora com a mãe quando esta deixou então Albano. Quem o conheceu de perto garantia que, à parte dos episódios estranhos, Albano era um homem pacífico e caridoso, corroborando aquela imagem dupla de fera e bom gigante que o mito também carrega. Décadas depois, em 1963, houve até um médico que afirmou, ao estudar o caso de Albano, que ele chegava a levitar durante os ataques. Falou de energias adormecidas, de Kundalini e forças vitais difíceis de acreditar. Ou seja, até a ciência, ao tentar explicar Albano, flertou com o sobrenatural. Por isso, talvez a explicação completa nunca venha. Os mais racionais dirão que Albano poderia sofrer de alguma condição médica rara. Por exemplo, a sua pilosa aparência sugere hipertricose, uma condição genética que cobre o corpo de pelos, o que explicaria, então, chamarem-lhe de macaco sem precisar de magia. As crises de fúria e agilidade pode ter sido uma forma grave de epilepsia com componentes psicológicos ou algum distúrbio neurológico que lhe dava força anormal e comportamentos fora do comum. A explicação terra a terra para muitos dos seus feitos incríveis pode estar no treino involuntário de uma vida inteira a trepar penhascos e a correr descalço monte acima. Albano talvez não fosse sobrenatural, apenas tinha um vigor físico incomum porque o desenvolveu desde criança ao viver em pleno com a natureza. Mas há quem prefira outras hipóteses, menos tangíveis, porém mais poéticas. Há quem diga, a meia voz, quase com reverência, que a serra escolhe os seus guardiões, que certas pessoas nascem com um dom ou maldição porque há vidas que a montanha adota e faz suas. Albano poderia muito bem ser um desses filhos adotivos da serra, um eleito dos penhascos e dos nevoeiros, protegido por algo antigo e misterioso. Talvez a montanha lhe tenha dado aquela força toda e depois, satisfeita, lhe a retirou na velhice. Quem há de provar o contrário? Porque, no fim das contas, quanto mais sabemos, mais notamos que continua a haver um vazio inexplicável, um espaço onde entra novamente a lenda. E é aí que Albano Beirão, um homem real, volta a vestir a pele de homem macaco, criatura lendária. A linha entre um e outro permanece difusa e talvez seja melhor assim. O que representa, afinal, Albano de Jesus Beirão para todos nós. A sua figura toca em vários temas intemporais. Primeiro, a diferença. Albano era diferente e por isso assustou a comunidade ao mesmo tempo que a uniu em torno dele. Quantas vezes, numa aldeia pequena, alguém que foge ao normal é visto com desconfiança. Albano
personificou esse medo do desconhecido que reside em cada comunidade fechada. Durante os seus anos mais tumultuosos, muitos moradores trancavam as portas com receio nas noites em que corriam os boatos que Albano andava transformado. As mães faziam figas e rezas para que o espírito ruim o largasse. Contudo, ironicamente, a mesma comunidade que o temia também o protegeu em certo sentido. Chamavam-lhe Albaninho, um diminutivo quase carinhoso quando ele não estava em fúria. Pousavam-lhe bacias de água à porta de casa durante as crises, em vez de o expulsarem, tentarem saciá-lo ou acalmá-lo. Ou seja, havia medo sim, mas também havia um laço silencioso de pertencimento. Albano era deles, do lugar, e de algum modo sentiam responsabilidade por ele. Essa ambiguidade, medo e cuidado mostra muito sobre a condição humana perante o que é marginal. Depois, Albano faz-nos pensar no limiar entre o humano e o animal. Ele viveu literalmente nessa fronteira. Houve momentos em que se comportava como uma criatura selvagem e as pessoas já não sabiam se viam um homem ou se viam uma fera. Histórias de homens selvagens ou meninos lobo existem em muitas culturas, mas no caso de Albano não era um ser mítico da floresta distante, era um vizinho, um homem de carne e osso conhecido por todos que, ora, pedia um pedaço de pão, ora, rosnava como um lobo. Albano foi ponte entre dois mundos. Não era um monstro nem um santo ermita, era um homem inteiro com falhas e qualidades, mas cuja existência desafiava as categorias simples. Como bem resumiu uma revista regional anos depois, para alguns Albano foi um fenómeno inexplicável, um mito, para outros um mistério com um homem lá dentro. O frio serrano que parece conservar as histórias, os penedos e fragas que servem de palco a aparições, o denso arvoredo de pinhais onde a luz da lua dança com as sombras, elementos como o silêncio, o gelo, a pedra antiga das montanhas, tudo conspira para que criaturas lendárias ganhem morada na imaginação popular. As lendas, como a de Albano Beirão, sobrevivem aos séculos porque encontram terreno fértil num país de aldeias isoladas onde durante muito tempo a oralidade foi rainha. Cada conto contado era um ser vivo que atravessava serões e invernos rigorosos. O homem macaco, nascido da mistura de um facto real com a necessidade de explicar o inexplicável, é filho dessa terra de mistérios. Por isso, perdura. Sim, perdura. Herança e memória define o que Albano deixou. Passaram-se décadas desde a sua morte, mas o nome Homem Macaco ainda surge em conversas por essas bandas. Se você visitar hoje a Veloso ou outras aldeias vizinhas e perguntar por ele, é bem capaz de encontrar um idoso disposto a recordar o Albaninho e as suas peripécias. A história resistiu ao tempo e continua a fascinar. Há turistas curiosos que vão em busca da lenda, alguns talvez esperem encontrar um túmulo assinalado ou um recanto assombrado. Os habitantes sorriem e contam o que ouviram dos pais e avós. Em certos serões, quando falta assunto, lá vem à baila. Lembram-se do Homem Macaco? Pequenos marcos locais mantêm viva a lembrança. Um velho caminho no Pinhal, que alguns acreditam ter sido trilhado por Albano nas suas corridas noturnas, uma árvore alta de onde dizem que ele gostava de espreitar a aldeia, um muro de pedra onde só ele conseguia saltar por cima sem tomar balanço. Até no linguajar diário a figura ficou. Se uma criança trepa a um muro com facilidade, alguém brinca: és tu e o Homem Macaco. Um jovem mais peludo pode ganhar o apelido de Albano. Assim, de forma subtil, a lenda permanece presente, misturada com a vida moderna. Não desapareceu, transformou-se num conto que se conta como lenda. Meio verdade, meio fantasia, mantendo Albano entre nós, algures numa fronteira entre o real e o imaginário. E quem sabe se não está mesmo?
Fechemos os olhos e escutemos a serra ao anoitecer. Hoje, agora, uma pessoa caminha sozinha pelos arredores de Aveloso ao cair do crepúsculo. O sol já se escondeu atrás dos montes e um véu arroxeado envolve os campos. O ar está frio e cheira a resina dos pinheiros e a terra molhada. Os últimos pássaros fazem silêncios entrecortados. Entretanto, essa pessoa atravessa o caminho de terra batida junto ao pinhal e ouve-se um leve craque acima. Um ramo que se moveu, talvez pelo vento. Instintivamente, ela para e levanta o olhar. Lá no alto, bem lá no alto das árvores, as copas escuras baloiçam. Nada de anormal, pensa. Mas então, por um instante, parece ver uma sombra ágil saltando de tronco em tronco. Um macaco não é de certeza. O coração bate mais rápido e os sentidos aguçam-se. A silhueta some tão rápido quanto surgiu. O silêncio volta, apenas quebrado pela brisa. Quem observou esfrega os olhos e repreende-se. Imaginação. Por via das dúvidas, apressa o passo rumo às luzes da aldeia que já se vêem adiante. No ar, porém, fica uma estranha sensação de companhia invisível. Lá atrás, entre os ramos, algo quase humano parece ter ficado a observar. Ou talvez tenha sido apenas a memória a pregar partidas. Difícil dizer. Talvez tenha sido apenas imaginação, ou talvez, naquela noite, algo tenha mesmo atravessado a fronteira entre o real e o lendário. E esta foi a lenda de hoje. Se ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se não se inscreveu ainda, junte-se à nossa viagem pelos segredos mais sombrios do imaginário. Eu fico-me por aqui, mas cuidado, há histórias que se recusam a morrer, mesmo quando as luzes se apagam.